Bom dia, pessoal do terceiro ano. Atividade 4, questão primeira, não é? A gente vai fazer essa questão agora. Tô supondo que você já assistiu às videoaulas explicando para vocês todo o conteúdo do que é um gerador, o que são geradores elétricos, como também você já deve ter visto as resoluções na nossa lista que enviamos para vocês através da mídia, através do Google Sala de Aula, como também no WhatsApp. Tá certo? Aqui é só resolução dos exercícios. Vou começar a explicar a primeira questão da lista, tá certo? Para que você seja capaz de fazer as questões do livro, tá ok? Então, supondo que você já entende o que é um gerador, aqui eu tenho um circuito assim, ó, preste bem atenção. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz, se é FEM, força eletromotriz, de 8 volts, com resistência interna de 1 ohm, está ligado a um resistor de 3 ohm. É percorrido por uma corrente elétrica I igual a 2 amperes. Então tá aqui o circuito, não é? Nós sabemos que do ponto A ao ponto B, aqui vai representar o nosso gerador. Suponha que seja uma pilha, né? Seria mais ou menos aqui uma pilha. Pronto. Isso é um desenhozinho para ilustrar, certo? Nossa pilha. Aí você tem que aqui a força eletromotriz. Aqui você tem a resistência interna dessa pilha. E aqui você tem um resistor externo à pilha. Seria, por exemplo, uma lâmpada ligada, né? Ou qualquer outro aparelho elétrico ligado, consumindo energia, né? Consumindo energia. Aí nós vimos que esse gerador tem uma equação, que é chamada equação do gerador, não é? Onde você tem que U é a tensão externa que sai, né? Tensão útil, que vai ser utilizada no circuito, no sistema. Você tem que o epsilon, pode ser o epsilon, pessoal, ou também pode ser o E maiúsculo, viu? Muitas vezes é usado o E maiúsculo. Bom, esse epsilon aqui, ou o E, é chamado força eletromotriz, né? Que é a tensão máxima produzida pelo gerador. E esse I é a corrente que atravessa o gerador, no caso a pilha, quando ele está ligado a um circuito, quando ele está com o circuito fechado. Pega uma pilha, coloca uma lâmpada e eu fecho o circuito, a lâmpada começa a acender, então essa corrente I começa a circular. Ao circular dentro do gerador, nós vimos isso nas aulas, você deve ter visto isso nas videoaulas, de que ao circular dentro do gerador, parte da energia desses elétrons são perdidas dentro do próprio gerador, né? Devido a essa resistência interna aqui. Quando o gerador não tem resistência interna, ele é chamado de gerador ideal. Mas nesse caso aqui, ele não é ideal, ele tem resistência interna. Então isso implica dizer o seguinte, que a tensão de 8 volts é a tensão máxima. E a tensão que vai sair vai ser um valor inferior a 8. Por quê? Porque parte da energia elétrica é perdida dentro do próprio gerador. Tá ok? Então essas são as partes da equação do gerador, onde U é a tensão de saída, o útil aqui de fato vai ser utilizada no circuito. O epsilon é a força eletromotriz, né? Esse nome força eletromotriz por questões históricas, porque na verdade é uma tensão máxima produzida pelo gerador, né? Então não é aquela ideia de força, de mecânica, de dinâmica, não. É uma tensão máxima produzida pelo gerador para fazer com que os elétrons saiam de um polo para o outro polo da pilha, do gerador no caso. Tá ok? O Rzinho pequeno é a resistência interna dentro do gerador por causa do seu material, do que ele é feito, né? Depende do material. Então, com o tempo, né, você vê que esse material vai digamos assim, corroendo, vai modificando, ficando mais resistente, né? E os elétrons vão perdendo energia dentro dele. E o I é a corrente que atravessa o gerador quando ele está ligado a um circuito, né? Quando ele está funcionando. Quando você liga um resistor externo e começa a consumir a energia desse gerador, né? Começa a circular a corrente elétrica. Aí na questão, ele traz aqui, são mais ou menos aqui, letra A, letra F, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Bem simplesinho.
O primeiro item ele quer saber a DTP, diferença de potencial entre os terminais A e B do gerador, entre os extremos A e B, né, do gerador, aqui nos polos da pilha. Qual é a tensão de saída que sai, né, que sai do gerador, ok? Então vamos lá, é simples. Eu coloquei aqui a equação do gerador. Ele quer a tensão de saída do ponto A ao ponto B. É só substituir pelo que eu tenho. O que é que eu tenho aí? Vou colocar aqui de caneta para ficar melhor. Eu tenho que, na questão ele me dá que a força eletromotriz E, ou também Epsilon, é igual a 8 volts. E ele me diz também que a resistência interna vale 1 ohm. Tá bom? E ele diz na questão que a corrente que atravessa o gerador, que passa por ele estando ligado, né, a um resistor externo, no caso uma lâmpada, é 2 amperes. Aí pronto, eu coloco esses itens na equação do gerador, tá bem aqui a equação do gerador, e eu só substituir. No lugar do E fica 8 menos R vale 1 vezes 2. 8 menos do 1 vezes 2 dá 2. Então 8 menos 2, 6 volts. 6 volts é a tensão de saída, né? A tensão útil que sai do gerador, que sai da pilha. Ele pode produzir 8 volts, só porque o que sai dele é 6, porque o restante é perdido dentro do gerador na resistência interna, é consumido pelo próprio gerador. Então parte da energia que ele produz é gasta dentro dele, desperdiçada dentro do gerador. Por isso que as pilhas esquentam, né? Por isso que os geradores esquentam com o tempo. Tá ok? Essa é a letra A. A letra B, ele fala de potência dissipada no gerador, dentro do gerador, né? Dentro do gerador. Aí eu só lembrando a vocês aqui, potência dissipada é a resistência vezes I ao quadrado. Lembram disso? Pode ser essa fórmula, pode ser essa fórmula aqui, ó. São 3 fórmulas. E pode ser essa fórmula aqui. Potência dissipada tem essas 3 formas básicas que nós já vimos anteriormente. Tá certo? Eu vou usar essa primeira aqui. Tá ok? Sendo que esse R aqui que eu vou usar vai ser o R da resistência interna do gerador. Por isso que o R que eu vou usar ali vai ser P igual a R pequeno, né? R minúsculo, I ao quadrado. Por que o R minúsculo? Porque ele quer saber, a letra B, a potência dissipada no gerador, dentro dele. Tá certo? E ela dissipa onde? Ela dissipa no R, na resistência interna. É aqui onde a energia é desperdiçada, gasta dentro do gerador, não fora, dentro do gerador. Então vamos lá. Então eu coloquei potência dissipada, eu chamei de PD, né? Ó, PD é igual a Rzinho vezes I ao quadrado. Eu estou usando essa fórmula aqui. Podia ser qualquer uma das 3, escolhi essa aqui. Então fica, o R vale quanto? Rzinho, resistência interna, vale 1. A corrente que atravessa vale 2, fica 2 ao quadrado. Então 1, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então no caso a potência dissipada vai ser igual a 4 watts. 4 watts. Né? Essa é a potência dissipada dentro do gerador. Lembrando que 1 watts é 1 joule por segundo, né? Unidade de potência. A outra perguntinha, letra C, ele pergunta potência total produzida pelo gerador. O máximo de potência que ele pode produzir, né? Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a U vezes I. Só porque a tensão aqui utilizada, esse aqui é U de tensão, vai ser a tensão máxima produzida pelo gerador. Que em nosso caso, a tensão máxima que ele pode produzir é o que eu chamo de força eletromotriz, é o nosso Epsilon ou E. Então vai ser a força eletromotriz vezes I. Beleza? Essa potência total, máxima, nós sabemos que na prática ele não vai usar tudo isso, porque parte dessa energia é desperdiçada dentro do gerador. Mas o máximo que ele pode produzir, eu vou utilizar qual? A tensão, a força eletromotriz. Tá certo? Vezes a corrente elétrica. Então a tensão que eu vou utilizar, que esse U aqui que eu chamo, né? Não vai ser o externo dos extremos, vai ser a tensão máxima, tá certo? O U dos extremos é a tensão útil, que de fato é utilizada. Lembra que ele tinha uma tensão de 8,
mas só foi fornecido ao sistema 6, então eu vou usar essa fórmula aqui, ó, porque eu não quero a potência útil, eu quero a potência total. E a potência total vai estar relativo à tensão total máxima que ele pode produzir, no caso é a força eletromotriz. Então eu volto para cá. Então fica assim, potência total vai ser igual a epsilon, ou E maiúsculo, vezes o I. Fica 8 vezes 2, 16 watts. Então essa é a tensão máxima que ele pode produzir, né? Se não tivesse nenhuma resistência interna, se ele fosse ideal, ele produziria isso aqui. Letra D. Qual é a potência útil pelo gerador? Ou potência efetiva, né? Útil ou efetiva. Aí vamos para cá. A potência útil pode ser assim calculada, ó. Eu tenho a potência total, que é 16. Eu tenho a potência dissipada, né? Que é 4. A potência útil vai ser a diferença entre a total menos a dissipada. Concorda comigo? Bem assim, ó, uma fórmula. Potência total é a potência útil que é utilizada, mais a que foi desperdiçada. Não é isso? Então é simples, ó. Eu pego esse aqui e vai para o outro lado. Então posso dizer que potência útil vai ser a potência total que ele produz no total menos a desperdiçada. Ó, estava positivo, foi negativo. Então eu vou concluir bem aqui. Tá aqui. Essa é a razão que eu fiz. Então fica assim. Quanto é a potência total? 16. Quanto é que foi a desperdiçada? 4. 16 menos 4, 12. Pronto. Essa é a potência utilizada de fato pelo gerador que vai ser consumida aqui, utilizado no circuito. É um circuito simples, só tem um resistor. Então a potência que de fato vai ser fornecida esse resistor, que pode ser uma lâmpada, é essa potência aqui de 12 volts. Né? A pilha pode produzir até 16, mas só utiliza 12. Por quê? Repito, por quê? Porque parte da energia é desperdiçada dentro do gerador. No caso, é a potência dissipada de 4 ohms. Ela é gasta, não é utilizada para nada praticamente. Só faz esquentar a pilha, transformando energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule. Então é assim eu calculei a letra D, tá certo? Professor, eu podia aplicar outra forma mais prática? Podia, se você lembrar, essa potência útil pode ser a potência dos extremos do gerador vezes a corrente, ó, vai dar o mesmo valor. Vem aqui, ó, potência útil. Quanto é a potência nos extremos do gerador? Aqui sai, aqui é útil, né? Não é potência, perdoe. Qual é a tensão nos extremos do gerador? A tensão útil, não é? Aí nós vimos na letra A, ó, a tensão útil deu 6 volts, não é? Ela produz uma tensão máxima de 8 volts, mas aqui de fato sai da pilha, está nos extremos, né? Que sai da pilha do gerador para o circuito, é 6 volts. Então você pode aplicar assim, a potência útil vai ser igual a tensão útil, que é 6, não a tensão total, né? A tensão útil, que de fato é efetiva, que é utilizada, vezes a corrente que atravessa o circuito, que no caso a corrente é 2 amperes, ó. A dá 12 watts também, ó. Deu o mesmo valor, percebeu? Ó? Então você pode usar essa expressãozinha aqui, esse raciocínio, ou esse raciocínio aqui também que é válido. Tudo bem? Agora vamos para o rendimento. Letra E, o rendimento do gerador. Quanto é que mede o rendimento do gerador? Bom, rendimento pode ser expresso da seguinte forma. Vai ser a potência útil pela potência total. Isso é o rendimento. Isso é rendimento, né, de qualquer situação. Então, quanto equivale quanto equivale a potência útil? Acabamos de ver bem aqui, né? Potência útil vai ser a tensão útil, que é dos extremos, vezes a corrente. E quanto equivale a potência total? Vai ser a força eletromotriz vezes o I. Se eu cancelar aqui o I, né, eu posso calcular que o rendimento vai ser a razão entre a tensão dos extremos, que é útil, dividido pela tensão total, que no caso é a força eletromotriz. Tá ok? Então vamos